A paz de Jesus a todos, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu queridíssimo, minha queridíssima, este é o meu primeiro vídeo após este abalo, né? Que vocês ficaram sabendo que eu pedi vossas orações, desde já, ainda um pouco, com muitas dores na cabeça, né? Pedindo e agradecendo vossas orações por o que vocês fizeram, né, com vossas orações. Em breve, meu queridíssimo, eu vou estar criando um Pix, não é? Para que quem quiser e puder nos ajudar, né, com alguns gastos que teve que passar, né? E também nós queremos fazer algo especial por este canal. Queremos também fazer com que ele passe por uma manutenção por algumas mudanças, não é? Muito bem. Então, desde já agradecendo, esse é o meu primeiro vídeo, pois o que aconteceu comigo foi que eu tive que fazer umas ligaduras de hemorroida. Eu tinha feito a primeira, dado certo, a segunda, eram 3. A segunda deu certo. Quando foi na terceira, não é? Conforme eu estava aguando as plantas aqui com a mangueira, agachava e se erguia, a borracha acabou saindo e eu tive uma hemorragia, sofri hemorragia, né? Colocando assim muito sangue pelo reto, né? Fui levado às pressas, quase morri, mas graças a Deus estou aqui para narrar a história, né? E hoje é terça-feira, hoje é terça-feira, dia da Santa Cruz. Dia da Santa Cruz. Eu quero gravar aqui, meus irmãos, sobre a Santa Cruz. A importância do que é a Santa Cruz para a vida do cristianismo, para a vida da igreja. Por isso que a igreja ela é chamada nas Sagradas Escrituras e também pelo contexto histórico como, né, a Igreja da Cruz. Nós somos a Igreja da Cruz. E em comemoração a esse dia da Santa Cruz, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero gravar um pequeno vídeo nessa manhã. E desde já, de todo o meu coração, muito obrigado. Né, o nosso irmão João Souza, lá do estado do Pará, deu essa dica, irmão, cria um Pix aí para que as pessoas possam te ajudar. Eu vou ver o que é que eu faço. Né, vou ver o que é que eu faço. Depois estarei disponibilizando esse Pix para quem quiser realmente nos ajudar. Não é obrigatório para ninguém. Muito bem. Meu querido irmão, nós sabemos que a cruz é muito valorosa para nós. Eu já trouxe nesse canal mostrando e até mesmo refutando as heresias sobre a Santa Cruz, sobre o crucifixo. Quando nós vemos Gálatas 3:1, foi apresentado aos Jesus Gálatas o crucificado. Quando nós vemos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, não é? Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Também no capítulo 2, versículo 3, capítulo 2, versículo 2, Coríntios ainda, da 1 Coríntios, Paulo vai dizer: eu não quis saber outra coisa entre vós, a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Muito bem, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, hereges, protestantes. Muito bem, então nós vamos ver a importância, quando nós vamos ver a importância da Santa Cruz, meu querido irmão, quando nós vamos ver as águas de Mara, que estavam águas amargas, quando nós pegamos no Pentateuco, nós vamos ver o relato histórico escrito no livro do Êxodo, que as águas de Mara se tornaram águas amargas, se tornaram águas que não prestavam mais para ser tomada, para beber, eram águas mortais, eram águas que estavam impuras. Então, o pessoal recorre ao homem de Deus, o homem de Deus tira um madeiro, e esse madeiro, teologicamente falando, vai representar o madeiro da cruz, e ele tira esse madeiro e lança nas águas de Mara. Então, quando ele lança este madeiro nas águas de Mara, diz as Sagradas Escrituras que imediatamente aquelas águas amargas se tornam águas doces, se tornam água potáveis. Então, meu querido irmão, nós já vemos logo pelo olhar bíblico-teológico que a cruz é aquela que é redenção, que a cruz é aquela que é salvação, que a cruz é aquela que é para nós
poder de Deus, como São Paulo descreve em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós ela é poder de Deus. Vocês não se preocupem, porque o texto sempre vai aparecer na tela para que vocês possam acompanhar. Muito bem, mostrando que esse madeiro lançado por Moisés nas águas de Mara prefigurava a Santa Cruz, e Paulo agora vai dizer, Moisés, o grande profeta, e Paulo, o grande apóstolo, agora vai dizer que a cruz do nosso Senhor, ela é poder de Deus para nós, mas ela é derrota, ela é destruição, ela é escândalo para os pagãos, para os hereges, para aqueles que não aceitam o crucificado. Muito bem, então nós vemos aqui a Sagrada Escritura mostrando, né, perfeitamente sobre nós. Então, mais adiante, as pessoas começaram a murmurar contra Deus e contra a igreja atual, contra o líder atual deles, Moisés. Então, as serpentes começam a picar eles. As serpentes começam a matá-los. Então, eles recorrem a Moisés, que era o quê? O que era que Moisés era? Uma espécie de mediador entre eles e Deus. Claro, mediador de intercessão. Então, logo nós vamos ver, e até mesmo por que não dizer de salvação, porque era a salvação entre aquele povo e Deus. Era Moisés que sempre estava intercedendo para que Deus pudesse salvá-lo. Muito bem, Deus disse a Moisés, ergue uma serpente de bronze numa haste. Muito bem, essa serpente de bronze na haste, teologicamente, o próprio Cristo vai dizer em João 3,16, quando ele diz assim, como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, assim também será erguido o Filho do Homem. Exatamente aquela serpente, diz Sabedoria, capítulo 16, versículos 23 em diante, 22 e versículos também 16 em diante, que as pessoas eram curados, que as pessoas, quando eram picadas pela serpente, eles olhavam para o madeiro e eram curados. Assim, hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, eu mesmo, quando eu fui levado, né, a minha tia me deu um crucifixo, é um desse daqui, deixa eu mostrar para vocês. Quando eu fui levado aos prantos para os hospitais pela ambulância, agradecendo desde já o rapaz da ambulância, Vanderlei, quero muito agradecer de todo o coração, que fez muita coisa por mim, né? Deus seja louvado pela vida dele, conto sempre meu irmão com minhas orações, suas filhas também, que sempre estão acompanhando esse apostolado, né? Estão sempre comentando nos comentários. E eu fui agarrado com esse crucifixo, o madeiro, lembrando que Moisés ergueu o madeiro para que o povo fosse salvo, lembrando que Cristo disse, eu serei erguido para que todo homem olhe e seja salvo, e assim eu fui agarrado com este madeiro, e hoje estou aqui para contar e narrar a história do acontecido. Assim, meu querido irmão, sucedera com aquele povo, assim sucedeu na era cristã, com cada um de nós. Bendito, bendito não é aquele que se apega ao madeiro, pois é poder de Deus para nós, o madeiro da cruz, o madeiro do crucificado. Por isso, Paulo, apresentando o crucificado aos Gálatas, disse, ó insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou a não crer no crucificado, porque eu apresentei diante de vossos olhos, fisicamente falando, Cristo crucificado. E agora não quereis voltar atrás? Porque os falsos profetas colocavam picuinhas na cabeça dos Gálatas, que não deveria se crer no crucificado, deveria se acreditar que ele já ressuscitou, que ele não mais estaria crucificado. No entanto, a pregação da igreja é essa, Cristo crucificado. Se você não tem, meu querido irmão, minha querida irmã, uma experiência com o crucificado, você não vai ter muito menos com o ressuscitado. Primeiro tem que passar pela cruz. Jesus ele foi claro quanto a isso. Quem não renunciar à sua própria vida e tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Veja, esses que estão hoje por aí dizendo, venha para cá, meu irmão, que aqui a cruz eu tiro de tuas costas, vem para cá, irmão, porque aqui você não carrega a cruz, isso é doutrinas diabólicas, isso é doutrinas de demônios. Essa que é a realidade. Doutrinas de demônios, porque Jesus falou completamente o contrário que ensina os falsos profetas das heresias atuais. Renunciar à sua própria vida, tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Então esses que se dizem apóstolos, pastores e missionários da vida, que se dizem aqui não tem peso de cruz que aqui sai, isso aí são o quê? Apóstolos e profetas do inferno, do diabo, que está a serviço de Satanás. Porque os verdadeiros discípulos de Jesus é os que carregam a cruz,
completamente diferente do que ensina esses hereges atuais, né? Ter vocês suas próprias conclusões, o que narra as próprias Sagradas Escrituras e até mesmo o contexto histórico. Muito bem, meu queridíssimo. Esse povo, eles olhavam para a serpente, logo que eles eram picados, eles olhavam para o madeiro, como nós olhamos hoje para o madeiro da cruz, e olha só o que diz as Sagradas Escrituras. 16, versículo 7. E quem se voltava para ele era salvo. Veja aí. Então, as Sagradas Escrituras, aqui no capítulo 16, versículo 7 do livro da sabedoria, está dizendo que quem se voltava para ele, para quem? Para o madeiro da cruz, né? Era uma prefiguração, teologicamente falando, da Santa Cruz, do crucificado, do Cristo na cruz. Quando nós vemos, não é, que todo homem foi atraído porque o Cristo foi levantado no alto de uma cruz, que foi crucificado, imediatamente, diz o relato de São João, capítulo 19, versículo 34, que o soldado abre o lado de Cristo com uma lança, imediatamente jorra o quê? Jorra a água do batismo, 2 sacramentos jorra para nós. Por isso que da cruz para nós somos a igreja da cruz. Do lado de Cristo jorra a água do batismo. Do lado de Cristo jorra o sangue eucarístico de Cristo. 2 sacramentos, batismo e eucaristia. Sem esses 2 ninguém entra na salvação. Por isso, meu queridíssimo, minha queridíssima, a cruz emanou salvação para nós, como esta cruz do veterotestamentária, lá de Moisés, com uma serpente sobre ela, brotou salvação para eles, como diz o relato da sabedoria, capítulo 14, versículo 7, você está vendo na tela. Outra vez, diretor. E quem se voltava para ele era salvo. Aí está. Vírgula. Não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. Volta aqui para mim, diretor. Presta atenção. Hoje é dia da Santa Cruz. Se volte para a cruz de Cristo. Se pegue com o crucificado. Existe uma profecia para as 3 noites de escuridão, dita pelo próprio São João Paulo II. É necessário ter dentro de suas casas o crucifixo de São Bento. O que é o crucifixo de São Bento? Deixa eu me aproximar para mostrar para vocês. É esse daqui. O que é o crucifixo de São Bento? Aqui tem a medalha de São Bento. Esse não tem, mas aqui atrás tem a foto de São Bento. Chama-se o crucifixo de São Bento, não é? Então você tem que ter, porque nas noites de escuridão, e uma vela benta para que você possa acender esta vela. E você vai passar essas 3 noites rezando o rosário de joelhos diante desse crucifixo com essa única vela acesa. Só essa vela que vai funcionar durante as 3 noites de escuridão. São João Paulo II nos pediu, né? E nós cumprimos. Hoje nós temos dentro de nossas casas o grande crucifixo para que quando chegar este dia de escuridão e de tribulação que a terra passará, nós nos erguemos, como fala a Sagrada Escritura, na noite de escuridão no Egito, quando o anjo da morte passar por as casas, chegar ali, ver o crucifixo, não tem o poder de entrar porque estão rezando de joelhos o rosário, diante do Senhor crucificado, da qual emana salvação o crucifixo. É poder de Deus para nós, mas ela é derrota e escândalo para os pagãos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Muito bem. Veja só, não era salvo, diz a Sagrada Escritura, pelo objeto que olhava. Não era salvo apenas pelo símbolo da cruz. Como você vê aqui, o símbolo. Aqui é um símbolo que representa. Nós sabemos que aqui não é verdadeiramente Jesus, é o símbolo que ele passou por isso aqui há 2000 anos atrás. Então, se ele passou por isso aqui, foi para que nos ensinar, nos dizer que nós temos que assumir, como ele assumiu, a redenção. Se não existisse isso daqui, não existiria redenção. Essa aqui é a realidade, nem tão pouco salvação, como a Sagrada Escritura está dizendo para que, outra vez, na tela, quem se voltava para ele era salvo. Aí está. Quem se voltava para ele era salvo. Então Jesus está substituindo agora essa serpente de bronze no madeiro, que eles se voltavam para ele e era salvo. Era a serpente de bronze que curava? Não. A palavra diz aqui, preste atenção, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. Aqui está. Quando se volta para o madeiro do crucificado, quem é que salva? Deus. Não é o símbolo da cruz que tem poderes mágicos, como alguns pensam aí, já por partes supersticiosas, que salva, mas é o próprio Deus. É o próprio Deus que, quando nós nos voltamos para o crucificado, nos salva. Exatamente o que está ensinando Sabedoria, capítulo 16, versículo 7. E quem se voltava para ele era salvo. Era salvo apenas pelo pedaço de madeira com o símbolo de Cristo. Não. Quando nós nos voltamos, é o Senhor mesmo, Deus,
ressuscitado que nos salva quando nós nos voltamos para o crucificado. Veja a importância, meus irmãos, da doutrina e da teologia da cruz, do crucificado, para a igreja da cruz, que é a igreja católica apostólica romana. Muito bem, preste atenção, né, para ter discernimento sobre as palavras, sobre as minhas colocações bíblicas que estou colocando para vocês. Muito bem. Então, meus irmãos, vejam só, nós estamos hoje no dia da Santa Cruz falando da cruz. Então, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, e eu vou mostrar que a cruz salva, que o crucifixo salva, porque o crucifixo substitui a serpente de bronze. Nós sabemos que a serpente de bronze o rei mandou destruir porque o povo chegou a ponto de colocar um nome na serpente de bronze, de Neustan. Eles chegavam a querer declarar que a serpente de bronze era Deus. Não queriam acreditar numa prefiguração, não queriam acreditar, né, no símbolo, mas que era um verdadeiro Deus. Assim, se separando do Deus verdadeiro e ficando apenas com aquela serpente, não é? E nós sabemos que lá no Gênesis 3, o diabo é descrito como uma serpente. Muito bem, então o rei manda destruir, para que mais tarde seja erguido o madeiro verdadeiro, Cristo Jesus, que é esse daqui que nós temos, o crucificado, o crucifixo. Muito bem, isso aqui substitui verdadeiramente o madeiro com a serpente de bronze. Ele mesmo falou em João capítulo 3, versículo 16. Assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, é necessário que seja erguido o Filho do Homem para que todos vejam e creiam. E por isso que nós somos a igreja do crucifixo, nós somos a igreja da cruz, porque nós cremos em Cristo crucificado. Paulo disse: a igreja é a igreja do Cristo crucificado. A igreja prega Cristo crucificado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Nós pregamos Cristo crucificado. A igreja prega o crucifixo. A igreja prega o Cristo crucificado. Cuidado com essas seitas que dizem: não, aqui nós só pregamos Cristo ressuscitado. Cuidado com elas, porque o Cristo deles jamais passou pela cruz. É o próprio Satanás em pessoa. Cuidado, muito cuidado com o Deus apresentado por essas seitas. Muito bem. Então veja só. No capítulo 7 de Apocalipse, não se preocupe que o texto vai aparecer na tela, versículo 2, olha o que o relato bíblico diz. Preste atenção. Vi ainda outro anjo subir do Oriente, trazia o selo do Deus vivo, e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, os quais foram dados danificar a terra e o mar, dizendo, versículo 3, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos do Deus vivo em suas frontes. Volta para mim aqui, diretor. Muito bem. Nós vemos aqui um anjo subir. Esse anjo que sobe do Oriente, meu queridíssimo irmão, é São Miguel. Nós estamos exatamente na quaresma de São Miguel. É São Miguel que sobe, clamando pelos assinalados. Veja, aqui diz no versículo, não precisa colocar na tela, mas como nós lemos, trazia o selo do Deus vivo. E você sabe o que é o selo do Deus vivo? O selo do Deus vivo aqui são os sacramentos, das quais os verdadeiros cristãos estão selados desde o batismo. Lembre-se que no batismo, eu e você fomos selados quando nós somos consagrados, profeta, sacerdote e reis. Já começa ali. Nós já fomos selados. No batismo nós já recebemos as chamadas 3 virtudes teológicas do batismo, não é? Razões, aliás, teológicas do batismo. O céu se abriu, recebemos o Espírito Santo e nos tornamos filhos de Deus. Uma veste nova nos foi dada. Já começa ali o primeiro selo. Somos marcados com outro selo no crisma. Quando o bispo põe seu dedo com o óleo do crisma em nossa testa, dizendo: receba o dom de Deus. Já estamos selados para a marca da cruz. Muito bem. E é pela marca da cruz no batismo que nós somos consagrados em nosso peito, com o óleo da unção, profeta, sacerdote e reis. Veja que a cruz apareceu. Veja que a cruz está nos sacramentos. Não é? E logo quando nós vemos que o arcanjo São Miguel fala para os outros 4 anjos, a terra precisa ser marcada, sacramentalmente falando, com o selo do Deus vivo. Sabe por quê, meus amados irmãos e irmãs? Quando nós pegamos João, capítulo 6, versículo 27, está escrito na Bíblia de Aparecida, aliás, na Bíblia da Mensagem de Deus, está escrito assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Claro, ele está falando de sua carne, a Eucaristia, seu sangue. Pois nela, Deus Pai selou
com o selo do seu Espírito. Aqui está dizendo o selo do Deus vivo. Então, o selo do Deus vivo é o Espírito Santo. Eu já trouxe nesse canal mostrando que o Espírito Santo está em todos os sacramentos, nos 7 sacramentos, mostrando. Então, o selo do Deus vivo aqui está se referindo aos 7 sacramentos. São a igreja dos sacramentos. A igreja ela é canal sacramental, ela é canal salvífico sacramental, canal sacramental de salvação para nós, para os verdadeiros cristãos que são membros dela. Então, sem esses sacramentos, não tem como se salvar. Primeiro, não se salva sem o batismo. Meu amigo, como você entrou aqui sem as vestes? Eu já trouxe mostrando essa parábola, eu e a minha esposa nesse canal. Como você entrou aqui sem as vestes? Realmente era sem o batismo. Tirar e lançar fora. Por quê? Porque não se pode, não se salva sem o batismo. Jesus deu essa catequese a Nicodemos em João capítulo 3, versículo 3 a versículo 6, sobre o batismo. Ninguém vai se salvar, não é? Sem o batismo. Ninguém vai entrar no reino de Deus se não renascer da água e do Espírito. Muito bem. E é exatamente o que sai do lado de Cristo quando o longuinho fura, né, com a lança em João 19:34. Veja, aqui está dizendo, em suas frontes, meus irmãos, o selo foi posto, que são os sacramentos. Deixa eu me aproximar mais um pouco, é porque aqui está muito claro. Mas o selo já começa aqui, ó, pelo sinal, olha o selo, dos marcados, dos assinalados, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a marca dos que são selados. Essa é a marca espiritual dos salvos, pelo sinal da Santíssima Cruz. Olha só, e o sinal da cruz é o que? Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós abrimos as nossas mãos, nós já estamos vendo a cruz. Um dia, quando eu era protestante, e eu tentava convencer o tio de minha esposa a passar para o protestantismo, ele dizia para mim, vocês são os inimigos da cruz de Cristo. Aí abria as mãos para o meu lado e dizia, o que é isso? Senão a cruz, da qual eu peço suas orações por ele. O nome dele é Severino. Ele teve um AVC, ele está internado, ainda está internado no hospital do nosso estado aqui, da capital do nosso estado, o Recife, Severino. Ele tem uns 80 anos de idade. Tentei convencer ele para o protestantismo, mas ele abria logo as mãos assim para o meu lado, eu corria de perto. Porque você sabe, vários protestantes, né, odeiam a cruz igual o diabo, odeia a cruz. Muito bem. Então veja, São Miguel diz, não danifiques a terra até que seja marcado os salvos com o sinal da cruz, com o sinal do Deus vivo, não é? Muito bem. Logo nós vemos que a própria Sagradas Escrituras, a própria Bíblia Sagrada, em Ezequiel, capítulo 9, não se preocupe que o texto vai sempre aparecer na tela, presta atenção. Ezequiel, capítulo 9, se você pega todo o capítulo 9, que tem apenas 11 versículos, você vai entender, depois você pega na sua Bíblia, eu quero aqui convocar o Brasil para acompanhar esse texto na Bíblia da Ave Maria. Na CNBB também está bom esse texto. Mas eu vou trazer um vídeo mostrando nesse texto aqui as deturpações das Bíblias católicas adulteradas, que tiraram o sentido da cruz aqui, que é o tal. Você sabe, meu querido irmão, que o tal é a última letra do alfabeto grego, não é? E o tal, ele é uma cruz, ele só não tem essa parte de cima, ele é a cruz, é um tal, é um T. É o T, a letra do último alfabeto, do alfabeto grego, o T. Muito bem. Se eu não estou aqui enganado, é hebraico, não, mas eu acho que é grego mesmo. Grego. Olha aqui os pintinhos dos meus pés, não dá para vocês verem os miudinhos, né? Vê se passa um aqui para eu pegar. Chega aqui, chega. Chega aqui, chega. Olha só quem estão por aqui nos meus pés, olha só. Você vai aparecer lá pro pessoal ver no canal, ó. Olha. Aqui nos meus pés aqui, eu gravando um vídeo eles aqui nos meus pés, no tempo de pisar em cima deles. Olha aqui, ó, olha aqui, perto do pé de manga, ó. E tem uns aqui do pescocinho pelado, né? Essa turminha é a alegria aqui nossa aqui do Seita aqui, juntamente para, né? Eles que ficam o dia todo comigo aqui. Então quando tá nevoado como hoje, fica bem bom, né? De eles apresentar aqui. Vamos lá, meus irmãos, nós vamos pegar. Então o T era o tal. Então vai com o tal. O tal é a cruz. Ele é em forma de cruz, é um T.
né? É a última letra do alfabeto grego, o tal, T, ou hebraico, se eu não estou enganado. Se alguém souber aí, me diga aí, mas acho que é hebraico. A última letra do alfabeto hebraico é o T, o tal. Acho que é, ou é hebraico ou grego, um negócio assim. Há muitos anos eu fiz tudo, mas eu esqueço facilmente as coisas. Vamos lá, versículo 4. Texto na tela, diretor, capítulo 9, de Ezequiel, verso 4. Na minha Bíblia, abre aspas. Percorre a cidade e o centro de Jerusalém e marca com uma cruz na fronte os que gemem e suspiram devido às tantas abominações que na cidade se cometem. Volta para mim aqui, diretor. Está dizendo, meu querido irmão, minha querida irmã, que entra na cidade e marca com uma cruz os eleitos. Marca, veja a marca que eu falei, não é? Do Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante. Não danifiques a terra até que os eleitos sejam marcados com o selo do Deus vivo. Eu estou mostrando para você que o selo do Deus vivo, na Bíblia Sagrada, refere-se ao Espírito Santo, sacramentalmente falando. E aqui está, que eles são marcados em forma de uma cruz. Percorre a cidade. E essa marca, que é a marca do Deus vivo, que é o selo do Deus vivo, é marcado como sinal de cruz. Acabei de dizer, Pai, Filho e Espírito Santo, pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nossos Senhor dos nossos inimigos. Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é a marca espiritual dos selados, dos salvos. Por isso, trazendo hoje, nesse dia da Santa Cruz, para você, uma catequese sobre a Santa Cruz. Para que eu e você possamos entender a importância do crucificado para o cristianismo. Principalmente para a igreja verdadeira fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então você viu aí. Para marcar os assinalados. E esse texto se refere ao castigo do final dos dias, dos tempos da grande tribulação. Preste atenção. Versículo 5. Põe na tela, diretor. Depois, dirigindo-se aos outros, em minha presença, disse-lhes: percorrer a cidade logo em seguida e ferir. Não tenhais consideração nem piedade. Veja só, meus irmãos, o que é que aqui está dizendo? Que só vai ser guardados, só vai ser preservado. Eu disse no início desse vídeo que São João Paulo II dizia sobre as 3 noites de escuridão. Busque o que São Padre Pio diz sobre as 3 noites de escuridão. Que os assinalados estarão ao pé do crucifixo, com o rosário na mão nas noites de escuridão. Porque o que? O selo dos que são salvos, os que têm o selo do Deus vivo, sacramentalmente falando. Então, logo, nós vemos aqui que os que não estão marcados com o selo da cruz, com a marca da cruz, esses serão exterminados pelo anjo da morte, pelos demônios que vaguearão pela terra, buscando aqueles que não têm o selo do Deus vivo, que é verdadeiramente, sacramentalmente, o selo do Deus vivo em forma de cruz, que não são cristãos da cruz, que não fazem parte da igreja da cruz. Então esses vão ser exterminados e conquistados e levados pelos próprios demônios nas 3 noites de escuridão. Busque o que São Padre Pio fala a respeito disso e muitos outros santos místicos falaram, e você vai compreender o que eu estou te dizendo. Presta atenção agora, diretor, põe na tela o verso 6, olha só. Velhos, jovens, moços, moças, crianças e mulheres, matai todos até o total extermínio. Precavei-vos, veja só, precavei-vos, todavia, de tocar em quem estiver assinalado por uma cruz. Volta para mim aqui, diretor. Pacata. Estou um pouco meio zonzo ainda, com um pouco de dor na cabeça. Não dá para eu dar um pacta bem grandão aqui com as 2 mãos. Porque merecia até com os pés um pacta bem grandão. Veja, aqui está dizendo que vai ser exterminado jovens, crianças, moços, velhos, mulheres. Por quê? Porque são esses que não têm o sinal do selo do Deus vivo, marcado por uma cruz.
que são os sacramentos. O selo do Deus vivo é o Espírito Santo, quando ele é distribuído sacramentalmente em forma de cruz. Fomos consagrados, profeta, sacerdote e rei. Nós recebemos a cruz e nós professamos a cruz, Pai, Filho e Espírito Santo, como seu sinal. Nós marcamos o sinal da Santa Cruz, ou pelo sinal da Santa Cruz, pelo sinal da Santíssima Cruz, repito. Então, essa é a marca dos assinalados. Esses serão os guardados nos dias de grandes castigos, nos dias de grandes tribulações. Então, meu querido irmão, eu e você precisamos ter esse selo, guardar esse selo, cultivar esse selo e, não tem um crucifixo na tua casa? Corre atrás de um o mais rápido possível. Porque a grande tribulação, nós não sabemos, ela pode se iniciar a qualquer momento. Não é? Os dias finais terríveis que o Catecismo da Santa Mãe Igreja fala que virá. Então, quem vai ser os salvos? Quem vai ser os guardados? Os que têm a marca da Santa Cruz. Não é? Nós sabemos que a Bíblia apresenta duas marcas. A marca de Deus vivo é o crucifixo, é a Santa Cruz. E sabemos que há uma marca, também uma segunda marca, que não são dos salvos, que é a marca bestial. Claro que aquela era a marca de um homem, era para designar o número de Nero. Não escreviam os cristãos uns aos outros o nome Nero, escrevia 666, era a marca de um homem, do imperador. A marca, ela é espiritual. Então, aqueles que não trazem a marca da cruz, sacramentalmente falando, esses já têm a marca da condenação, a marca da destruição, a marca do inferno. Eles já têm o quê? O selo também do inferno, porque não estão escritos no livro da vida. Então, muito bem, nós estamos vendo aqui, eu mostrei para você, não é, que a marca da cruz, por isso somos a igreja da cruz. E repito o que São Paulo disse: a cruz de Cristo, ela é poder de Deus para nós. Para os perdidos, 1 Coríntios 1:18, para os que estão perdidos, ela é perdição, ela é condenação, ela é contraditória. No entanto, outra vez, diretor, para nós encerrarmos, coloca aí o versículo 6, olha só: velhos, jovens, moças, crianças e mulheres, matai todos até o total extermínio. Ponto e vírgula. Agora, precavei-vos. O que é precavei-vos? Ou seja, para ser guardados, para ser protegidos, para não tocar nos que têm a marca da cruz. Olha só, precavei-vos, todavia, de tocar. Não toque nesses que estão marcados. Nesses que estão marcados, olha só, não toque, todavia, nos que estão marcados, assinalados. Veja que aparece o termo assinalados por uma cruz. Volta para mim, diretor. Assinalados. O que foi que São Miguel disse no Apocalipse? Apocalipse, capítulo... Bota na tela, diretor. Põe aí, por favor. Capítulo 7, versículo 2, outra vez. Vi ainda outro anjo subir do Oriente. É São Miguel, é claro. Trazia o selo do Deus vivo. E pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, os quais foram dados danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos do Deus vivos em suas frontes. Volta para mim, diretor. Você está vendo aí que apareceu o termo assinalados, assinalados, e nós estamos vendo aqui, você viu comigo no mesmo texto de Ezequiel 9:6, assinalados. Assinalados nas frontes, veja, nas frontes, olha aqui, ó, nas frontes, pelo sinal da Santíssima Cruz, nas frontes, assinalados, consagrados. Olha aqui a turminha nos meus pés, não dá para vocês verem que não pega meus pés, mas estão tudo aqui, ó. Então, meus irmãos, esses assinalados são os que são salvos por uma cruz. Aqui está o sinal dos que vão ser salvos, pelo sinal da Santíssima Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, veja o sinal. Hoje é dia da Santa Cruz. Veja que Apocalipse, São Miguel diz, São Miguel é o grande anjo do Oriente, que sobe do Oriente. Isso está lá no livro de Daniel, e você vai entender que São Miguel sempre está batalhando pelo povo de Deus. Ele diz: não danifiques a terra. O quê? O que é esse danificar a terra? É a tribulação que está por vir. É o sofrimento. Porque precisamos assinalar os servos. Você sabe que no dia do seu batismo, você foi consagrado com uma cruz, com o óleo do crisma em teu peito,
com as seguintes palavras: eu te consagro profeta, sacerdote e rei. Veja que São Miguel está dizendo. Põe aí na tela, diretor. Veja só, Apocalipse 7. Veja o que é que ele está dizendo aí. Veja, tenhamos assinalado os servos do nosso Deus em suas frontes. Aí está, assinalado os servos. Porque eu e você, batizados, somos servos. Todos nós batizados no único batismo da Igreja Católica, nós somos profeta, nós somos sacerdotes, nós somos reis. Veja, assinalados os servos do nosso Deus. Então, todos nós batizados, já começa pelo primeiro sacramento do batismo, temos a marca da cruz. E então, aqui, outra vez, diretor, na tela, o versículo 6 diz, parte B, precavei-vos, todavia, de não tocar em quem estiver assinalado por uma cruz. Então veja que logo o Apocalipse 7, 2 em diante, está dizendo desses assinalados nas frontes. Nós estamos vendo, meus irmãos, minhas irmãs, que é o quê? Está se referindo o quê? A marca da cruz. A marca da cruz que começa com a marca da cruz começa com o primeiro sacramento, o batismo. Já começa ali, porque foi nesse batismo que nós nos tornamos profetas, servos do nosso Deus, servos do Senhor Deus. Então, todos nós batizados somos servos. Somos consagrados profetas, sacerdotes e reis, chamados a reinar com Cristo. Somos um povo sacerdotal, está falando do sacerdócio comum dos cristãos. E somos profetas. Então, preste atenção que a marca, logo a marca dos vitoriosos, dos salvos, é a cruz. Oh, meu querido, a Sagrada Escritura é muito clara quanto a isso, certo? Então fica aqui esse pequeno vídeo, esse é o primeiro vídeo gravado após a tribulação que passei, mas estou aqui mais uma vez agradecendo a vocês. Hoje, dia da Santa Cruz, não sei quando vai para o ato, provavelmente um dia depois desse vídeo gravado, né? Hoje é terça-feira, talvez quarta-feira já esteja no ar por uma hora dessa, da parte da manhã. Então Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Muito obrigado. Suas orações, Deus lhe retribua em bênçãos e graças. Assim seja. Amém.